E aí galera, Giroflu na área, seu giro de notícias do Fluminense. E aí, como é que estão? Enfim, o Fluminense vem numa situação assim de melhora, escalada na temporada, vem melhorando seu rendimento na Copa Libertadores da América, com a classificação recente, né, contra o Grêmio. Também vem melhorando essa retomada, essa remada do Campeonato Brasileiro, finalmente fora da zona de rebaixamento há 2 rodadas. Mas é incrível. A imprensa, os torcedores, os rivais sempre tentam criar um clima, um ambiente desfavorável ao Fluminense. Mas antes de entrar a falar um pouco sobre essas questões, gostaria de quem está assistindo esse vídeo possa deixar seu like, compartilhar com seu amigo tricolor, para que a gente possa interagir e crescer a comunidade do Giroflu. Segue também as redes sociais que estão aí na descrição do vídeo. Pois bem, Fluminense vem melhorando jogo após jogo. O Fluminense fez contratações na janela e buscando, né, melhorar o ambiente, melhorar o elenco, dar essa robustez que o time precisava. Mudou já a forma de jogar, ainda remete um pouco ali o que o Diniz criou, né, a base que o Diniz fez. Porém, é um time que tem uma postura diferente em campo. E aí, primeiro começou essa situação do Arias, né? Eu até comentei um pouco no Instagram sobre esses rumores, né? Sobre essa situação. E, inclusive, a janela já está fechada. E, resumindo o que aconteceu, né? Porque já é um assunto que já foi bem debatido. O Arias... o que aconteceu com o Arias foi muito parecido com o que aconteceu com o Nino. Só para orientar quem já conhece bem o que acontece com o Fluminense. O Arias, ele tinha supostamente uma promessa do Fluminense, da diretoria do Fluminense, assim como houve também com o Nino, de que o Fluminense o negociaria caso surgisse uma proposta que fosse razoavelmente boa para o Fluminense e boa para o atleta. Por que eu digo razoavelmente boa para o Fluminense? Porque pela idade que o Arias tem, ele não é visto como um bom reforço ou então uma boa aposta. Acho que essa é a palavra. Uma boa aposta para o futebol europeu. Como assim boa aposta? O cara já é convocado na seleção colombiana, é um destaque no Fluminense, ganhou títulos pelo Fluminense. Verdade. Porém, para a Europa, o nível, né? Ele é visto, principalmente o futebol sul-americano, né, o nível é visto como um nível abaixo. Como se tivesse uma rotação abaixo do que é do futebol praticado na Europa. E por conta disso, eles veem que o jogador que vai jogar na Europa, ele vai passar por uma adaptação, ele tem a questão do clima, temperatura, tudo isso influencia, claro. E que não necessariamente aquele jogador ele tem a condição de evoluir ou então de se adaptar de forma rápida a questões relacionadas ao time, ao ambiente, enfim. E por isso eles acham que é uma jogada arriscada trazer um jogador de 26, 27, 28 anos para, na verdade, levar para o futebol europeu. E o Arias se encaixa nessa faixa etária. A gente vê, por exemplo, a questão da venda do André. O André, ele tem 24 anos. Porém, o André, ele ainda está ali meio que no limite daquele atleta que o europeu busca, né? Se a gente for ver as últimas contratações do futebol europeu aqui no Brasil, a gente vai ver Estevão, Endrick, Vitor Roque e o André, no caso, jogadores abaixo dos 25 anos. No máximo 24, 23 anos. O André foi quase que chegando uma exceção, para falar a verdade. E se a gente for colocar na balança o André e o Arias, eu digo com toda certeza, o Arias é melhor. Porém, o europeu vê o André com um potencial maior. É como se o André ainda tivesse capacidade de evoluir de maneira a ultrapassar o Arias daqui a 2, 3 anos. O que eu concordo. Porém, hoje, o Arias é mais jogador que o André. Então, essa descrença acaba desvalorizando o atleta.
um atleta que poderia valer algo próximo com o que o André valeu, que o André vale atualmente no futebol, mas ele tem propostas na casa dos 10, 12, 13 milhões de euros, o que parece um absurdo pela qualidade do jogador. E aí fazendo um comparativo com jogadores dessa janela, dessa última janela que fechou do futebol europeu, de jogadores que foram negociados entre times europeus, a gente vai ver jogadores até mais velhos que o Ares, valendo mais que ele, ou então na mesma faixa etária de idade, e que não são melhores que o Ares. Você vê claramente que esses jogadores não são melhores que o Ares. Eu vou colocar aqui alguns exemplos desses jogadores na tela. Jogadores que têm essa faixa etária, eles estariam posicionados nessa faixa etária, mas por atuar na Europa, eles são vistos como melhores, ou então mais preparados para jogar na Europa, por já estarem adaptados ao futebol europeu. O que, de certa forma, eu discordo, porque se, por exemplo, o jogador que joga na Liga Espanhola vai se transferir para o futebol francês, para jogar a Ligue 1, requer uma adaptação, assim como se ele for jogar também a Premier League, o campeonato inglês, ou então a Bundesliga, o campeonato alemão, ou então o Calcio, que é a liga italiana. Então, é difícil. Então, todas essas ligas também, eu acredito que tem sim adaptação, mas eles vêm como quase que o futebol europeu como fosse o santo grau do futebol atualmente. E muito disso é justificável tendo em vista o péssimo desempenho do futebol brasileiro, que era visto, no caso da seleção brasileira, que era visto como o berço do futebol mundial, ou então dos grandes talentos no futebol. Teve agora a Argentina, que foi campeã da Copa do Mundo, e as outras seleções até têm boas atuações, têm despertado olhares do futebol mundial, como o caso da Colômbia, mas eles ainda têm como foco Brasil e Argentina. Então, se Brasil e Argentina estão bem, eles meio que elevam o futebol sul-americano por igual, né? Enfim, e aí o Ares teve essas propostas que foi falado que elas chegariam nesse limite que o Fluminense estabeleceu como algo positivo, que seria 10 milhões de euros, e indo para o futebol turco. Aí eu pergunto, cara, você sair do Fluminense disputando mais uma Libertadores, tendo a possibilidade de conquistar mais um título importante, você atuando bem na sua seleção nacional, que é a Colômbia, tendo convocações, sendo titular, você vai para um futebol turco, Galatasaray, e lá eu acredito que a adaptação é bem pior do que indo para outro país europeu, o futebol turco. E aí você não consegue se destacar, você não consegue ter essa visibilidade que você teria jogando no Brasil. E aí você acha que vai continuar sendo convocado para a sua seleção? Você vai dar um passo atrás na sua carreira. E olha que eu dou meu voto de confiança no Ares, que ele não estaria indo por dinheiro. Por duas razões. A primeira, porque ele teve uma proposta para continuar no Fluminense com um salário melhor. E segundo, porque ele tem da esperança de se destacar e acabar jogando uma grande liga europeia ou um grande clube europeu. O que eu super entendo. Você pode fazer analogia com um profissional de qualquer área. Todo profissional que trabalha numa determinada empresa ou numa área específica, ele tem aquela ambição de um dia crescer na sua profissão. Eu super entendo isso. Porém, dependendo do seu nível, né, ou da sua localização, você, de certa maneira, você vai estar estagnado pelo mercado. Então, o Ares, ele deve avaliar muito bem essa situação. Por exemplo, se ele tivesse ido para o Girona, que é um time da Liga Espanhola, da La Liga, eu digo que seria um bom passo para a carreira profissional dele. Por quê? Primeiro, porque ele estaria jogando uma liga importante, né, da Europa, a La Liga. E segundo, porque
o Girona simplesmente ele faz parte do Grupo City e essa temporada, inclusive, estará disputando a Liga dos Campeões da Europa. E o Grupo City, com certeza, vai estar investindo bastante no Girona, por ele compor estar presente em uma liga importante da Europa. E na temporada passada ele foi um time que já incomodou bastante os grandes times ali da Espanha, que no caso seria Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona, conseguindo inclusive beliscar uma vaga na Liga dos Campeões. E aí teve aquele burburinho que o regulamento não permitiria o mesmo dono ter duas equipes, né, representando lá o seu nome, né? No caso, o grupo lá dos Emirados Árabes que representa o Manchester City, o grupo City como um todo, né? E aí teria o Manchester City e o Girona. Mas eles conseguiram contornar e os dois estarão lá na competição. Então, seria sim uma janela muito boa. A gente viu, por exemplo, o caso do Savinho. Se destacou bem no Girona e foi contratado, meio que transferido, né, que é o mesmo grupo, para o Manchester City, que é saiu da filial para a matriz, né, que é o Manchester City. Então, sem dúvida seria algo importante. Porém, a proposta que o Girona fez foi muito baixa, né, na casa dos 6, 7 milhões de euros. E o Fluminense não aceitou negociá-lo. Pois bem, e aí ficou nesse imbróglio, o empresário fala uma coisa, a imprensa fala outra. Eu vejo tudo isso como uma tentativa de desestabilizar o Fluminense. E eu acredito que o Arias, ele é um jogador muito profissional, e mesmo que ele tenha ficado chateado, acredito que é influenciado pelo empresário, mas eu acredito que ele vai honrar o legado que ele tem construído ao longo dos anos com a camisa do Fluminense. O outro assunto que eu queria trazer é a questão do São Paulo, né? São Paulo teve confronto recente contra o Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro, e teve um lance que gerou uma certa polêmica, né? E olha só que é interessante nessa situação, porque quando o Fluminense, né, marca o gol e aí tem aquelas reclamações, o que eles estavam reclamando naquela situação? Que o Caleri, né, que é o atacante do São Paulo, teria sofrido falta na marcação lá do jogo, da disputa de espaço com o Thiago Santos. E o jogo lá, pelo menos no momento lá, eu tinha entendido que o juiz tinha parado o jogo e aptado falta para o Fluminense. E aí o Fluminense bate a falta, o jogo para por um breve instante e o Fluminense retoma a jogada, consegue sair dali um gol. E aí ficou nessa reclamação uns 2 dias, 3. Sei que saia, né, o áudio da Conmebol, não, da CBF, falando a questão do VAR, porque o lance foi revisado. Inclusive o juiz foi até a tela do VAR para poder ver o lance. E lá a discussão foi que foi tudo ok, foi tudo normal. Porém, na avaliação do VAR, uma das questões que foi levada em consideração foi que o Thiago Silva teria posto a mão na bola e que o juiz teria falado lá verbalmente que não teria acontecido falta e ele tinha dado lei da vantagem, que o Caleri teria feito a carga no Thiago Santos e aí como o Fluminense continuou com a posse de bola, ele teria mandado o jogo seguir. Porém, o jogo meio que, lá pelas imagens, fica evidente que o jogo meio que deu uma paralisada. E aí o Thiago Silva foi bater a falta, né? Deu aquele toque inicial na bola. E aí, antes de bater a falta, ele pega a bola com a mão. Ele dá um toque na bola. E aí, daí gerou todo o burburinho. E o São Paulo querendo que esse jogo seja anulado. E, inclusive já entrou com a ação no STJD para inviabilizar essa partida. Porém, há duas situações. A primeira, o São Paulo não estava reclamando de uma possível falta no Caleri, agora mudou de lado.
agora a situação, o Caleri não sofreu falta, na verdade ele cometeu a falta, só que o Fluminense teve a vantagem, o juiz deu essa vantagem e o Thiago Silva pegou na bola. Então o discurso já mudou. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o São Paulo, assim como qualquer outro time brasileiro, tem até 48 horas para registrar sua queixa para uma possível impugnação da partida. E esse prazo não foi cumprido. Pois bem, o que me estranha de tudo isso é porque eles não sabem nem por onde reclamar e aonde atacar para tentar impedir ou então invalidar essa partida. Até o presente momento, eu ainda não vi uma situação onde uma partida fosse invalidada, seja por qual motivo for. A não ser que seja algo muito claro e evidente. E aí eles podem tentar alegar, estava esperando o áudio do VAR para poder colocar nas provas. Eu acredito que mesmo que o áudio do VAR saísse depois, eles poderiam ter entrado com o pedido antes e feito a solicitação para anexar essa prova, ou essa possível prova, na petição. Eu acredito, não sou da área do direito, mas eu já fiz alguns procedimentozinhos em juizados de pequenas causas, e isso é possível. Acredito que deve acontecer algo muito similar. O que eu vejo de toda essa avaliação é o desespero. São Paulo não aceita perder e quer simplesmente atropelar as coisas. E digo, se o Fluminense realmente sofrer esse revés, o Fluminense politicamente está muito fraco. Porque, sinceramente, a quantidade de erros de arbitragem que ocorrem semanalmente e todas as rodadas. E tudo isso passa desapercebido. Não passa de um debate numa televisão ou um programa esportivo, onde fica lá 3, 4 pessoas discutindo, vendo replay 3, 4, 5, 6, 10 vezes. E dizendo, isso aqui foi falta, foi pênalti, não foi gol, foi o lance estava em impedimento. É isso que acontece há anos no futebol brasileiro. E nada disso foi o suficiente para invalidar uma partida. Então, o Fluminense entraria na história do futebol brasileiro, ele tendo uma partida que ele ganhou em campo. Aí vão dizer, o Fluminense já ganhou no tapetão tantas vezes. Cara, é regulamento. O regulamento não foi cumprido. Era causa ganha. Então o que o Fluminense poderia fazer, não é? Tinha lá o regulamento, a punição e a condição que aconteceria essa punição caso não fosse cumprida. Então por que isso seria tapetão? Enfim, eu acho que já me alonguei demais nesse assunto, mas eu sou veementemente contra remarcar essa partida e invalidar essa partida. Enfim. E ainda tem questão também do calendário, que é muito apertado. Mas enfim, eles vão tentar de tudo. E a última notícia, Gabriel Fuentes, que é o mais novo reforço do Fluminense, o último reforço, né, aos 45 minutos da janela fechar. Na verdade, os últimos minutos antes da janela fechar, de transferências internacionais, o Fluminense meio que foi obrigado a fazer essa contratação em virtude da contusão, né, do Diogo Barbosa e também dos problemas físicos que o Marcelo tem, até por conta da idade, por conta que ele também, o corpo dele já não tem mais aquele preparo, não aguenta uma carga de jogos constante, né? É bem verdade, teve agora a parada FIFA, o Fluminense também não está mais disputando a Copa do Brasil, então vai ter uma carga menor. Porém, são jogos de alta intensidade, porque o Fluminense ainda está brigando em uma zona perigosa do Campeonato Brasileiro e está a uma semana de disputar sua primeira partida válida pelas quartas de final da Libertadores da América. Então são jogos muito quentes. Então o Fluminense foi obrigado a fazer essa contratação até para ter uma opção, né, para a substituição. O próprio Mano também tem dito que não vê o Marcelo como esse jogador de lateral, ele quer testá-lo como um cérebro, como um jogador de meio campo. E de toda forma o Gabriel Fuentes entra como opção, ou quem sabe ser até titular em boa parte desses jogos.
O esquerdinha, ele, ele teve esses problemas no jogo contra o Grêmio e do Corinthians, porém eu vejo isso tudo como uma atitude acertada, até para não queimar o jogador, né, que é um jogador jovem que tem potencial e pode sim ajudar o Fluminense na temporada. Porém, vendo e colocando o jogador de maneira a dar confiança a ele, para não queimá-lo psicologicamente. E tudo indica que ele vai estrear agora nessa partida válida pelo Campeonato Brasileiro contra o Juventude, muito provavelmente como titular, porque ele já está inscrito. Apareceu já o nome dele no formulário da CBF, né, o BID, Boletim Informativo Diário, e ele já está apto para estrear com a camisa tricolor. Então é isso, galera. Agradeço quem assistiu o vídeo. Quem quiser deixar seu comentário, seu like, sua opinião, é só falar. Saudações tricolores.